Sejam bem-vindos ao nosso NRCast, Conectando Pessoas e Negócios. Eu sou o Thiago Andreata e hoje estou aqui para conduzir o nosso bate-papo. Hoje nós temos aqui, para o nosso episódio, o nosso amigo Ricardo, engenheiro Ricardo Henriqueta. O Ricardo ele é casado com a Sirlene, ele viveu e cresceu em Rio do Sul, em Santa Catarina, muito frio por lá, né, Ricardo? Frio. Ele começou a trabalhar cedo por influência aí dos seus pais, do seu Altair, dona Nelly. E com 18 anos, ele abriu o seu próprio negócio, sua própria empresa no ramo de estrutura metálica. E o interessante é que nesse período, a história do Ricardo, ele começou a fazer engenharia mecânica, ele então concluiu a faculdade e teve então o seu primeiro serviço de inspeção em caldeira de NR13, esse assunto que a gente vai abordar aqui hoje, né? E daí então ele começou a ter o seu sucesso, né? A trilhar ali a sua vida. E ele hoje é um profissional reconhecido, com experiência, com bagagem, com uma excelente empresa que a NH, né, Ricardo? É isso, né? Isso. Sua empresa, muito bem. Então antes da gente começar o bate-papo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações e compartilhar o vídeo com quem possa gostar aí ou quem precise desse conteúdo. Então eu vou chamar aqui o meu convidado. Seja bem-vindo, Ricardo. Eu gostaria de abrir o nosso bate-papo, você contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né? Assim, profissional, tudo que aconteceu na sua vida, para também inspirar novas pessoas a seguirem o seu passo. Rio do Sul, basicamente, ele é uma cidade voltada por tecnologias, né? Então lá nós somos um polo tecnológico, exportadores de máquina. Tem muitas empresas, então nós temos um PIB aí muito reconhecido na nossa região. E isso também nos facilita como estudantes, né? Que tem muitas indústrias que nos proporciona empregos e aumento de conhecimento e know-how dessas empresas que estão lá instaladas. Então, basicamente, eu de muito novo, como você falou aí com meu pai, eu cresci dentro do setor de caldeiraria, né, trabalhando com caldeiras. Então, ali se criou então essa paixão e me fez ir para a faculdade, me fez estudar, me fez seguir o caminho dele e me fez chegar basicamente a trilhar nesse caminho de caldeiras no qual fui apaixonado e no final me fez chegar até aqui hoje, né, nesse momento. Muito bom, Ricardo. É muito importante conhecer a história, né? De empreendedores de sucesso como você. Obrigado. O cara que batalhou bastante, vem lá das raízes, da família, né? Isso inspira muitas pessoas. Agora, vamos trazer um pouquinho para a nossa área, né? Para a área técnica. Hoje você, no seu negócio, você atua com a parte de inspeção em caldeira, é isso? Sim e não. Hoje, falar um pouquinho da NH, nós somos uma empresa bem verticalizada do ponto de vista quanto caldeiras. A gente tem aí algumas divisões internas, né? Posso até citar elas aqui para a gente fazer um merchan ANH, né? Hoje nós temos 5 divisões. Nós temos a divisão aí de projetos, auditorias, projeto de alteração e reparos, sistemas térmicos e produtos. Dentre eles, cada uma tem seu líder e no qual onde eu fui mais apaixonado e ainda sou líder desse setor técnico, que é a área de termodinâmica industrial, que são as de eficiência energética, né? São sistemas térmicos, né? Então, por exemplo, a Júlia, onde todo mundo conhece, ela domina então esse setor de auditorias, que consequentemente tem uma subdivisão que faz as inspeções de NR13, como também faz as inspeções de implantação das caldeiras, que mais para frente eu quero falar sobre isso. Nós temos o nosso amigo Paulo, que a galera aí conhece da NH, o Paulo é o líder do setor de projetos, né? E a divisão de PR ele é dividida entre o Marcos e o Leandro, que acaba estando junto com a gente, né? O Marcos também ajuda aí a Júlia por ser um excelente inspetor de equipamentos, um excelente inspetor de end, né? E ele também tem bastante know-how em fabricação, projeto, alteração e reparo, então os dois se dividem esse setor, que é um volume mais, que tem viagens, que tu precisa ter maior atenção, então não dá para ficar sozinho com uma pessoa, né? Então cada um lidera cada código de atividade que a gente tem no nosso procedimento interno. E nós temos o Julian, ele também é administrador e ele acaba sendo o nosso gestor aí da nossa divisão de produtos. Dentro da divisão de produtos, então a gente acaba implantando bombas. A gente tem muitas bombas aí cavitando no nível Brasil, né? E elas são totalmente ligadas à segurança da caldeira. Bomba não deixa de ser um elemento que está dentro do ASME 1, então ele deve ser inspecionado como caldeiras bombas, né? Depois a gente pode também entrar um pouco sobre isso. Então a gente tem essa divisão que a gente acaba implantando bombas, né? São sempre projetos muito bem especificados e dedicados horas de engenharia, não é só uma revenda de um produto, tem um know-how por trás, tem uma ciência por trás. E nós temos uma divisão que tem a ver com... que depois a gente pode subir um card aí, o nosso vídeo aí que a gente fala sobre os 4 níveis de recuperação de condensado. E o nível 3, a gente aí desenvolveu um sistema de recuperação pressurizados, que também usa bombas, onde a gente consegue recuperar condensado aí até
200 graus Celsius, 220 graus Celsius. Hoje que a gente mais atua é 180 graus Celsius, né? Mas aí a gente teve aí bastante desenvolvimento, a gente fez bastante PI aí dentro desse produto e ele é gerenciado pelo Julian. Então, basicamente, essa é a NH. Então, basicamente, ela nasceu por inspeção, mas se verticalizou quanto caldeiras. Então, hoje, basicamente, a gente faz o seguinte. Então, quando vem uma demanda, a gente especifica toda a planta térmica desse cliente. Então, você imagina uma grande indústria. E você, como empreendedor, Thiago, vai abrir uma indústria. E, Ricardo, eu vou fazer cerveja. E aqui eu tenho tanto de terreno, minha consultoria está desenhando um layout XYZ, o produto vai entrar por aqui. Agora eu preciso de know-how térmico, de engenharia térmica, para me dizer o que equipamentos eu preciso para conseguir fazer cerveja. E é uma indústria aí que está se preparando a crescer, ou já tem um certo nível de domínio de mercado, né? Então a gente entra com esse know-how e especifica todo o sistema de tubulações, todo o sistema de recuperação de condensado, analisa o perfil de comportamento de material de combustão que ele vai ter de matéria-prima para queimar naquele equipamento no qual ele está dimensionando, né? E especifica a caldeira, realmente praticamente projeta a caldeira. Não é exatamente um projeto mecânico, ele é um projeto conceitual, como se fosse um memorial descritivo. Quero tanto de grelha, quero tal grelha, quero tal válvula de segurança, W Burger. Fazendo um merchan aí ao nosso amigo. Então, nasce esse processo de especificação, aí esse time, como ali eu citei, eles ajudam nesse processo, né? A parte de termodinâmica ficou atrelado a mim, alguma coisa de fluxograma a galera me ajuda. Então, esse balanço de massa e energia, todos esses PIs, PFID, é feito por mim, basicamente. E trago isso para dentro da nossa galera. Eles ajudam a especificar essa máquina e nós ajudamos o nosso cliente a ir ao mercado a comprar. Ir ao mercado a comprar essa máquina, né? Então, a gente aí está nos preparando para comprar aí alguns milhões em caldeiras, né? A gente está se preparando aí para ser um dos maiores compradores de caldeira do Brasil, ajudar os nossos clientes a comprar caldeira, né? A gente está buscando se posicionar quanto a isso, como a NH mesmo, ajudar os nossos clientes a comprar caldeira e ser reconhecido no mercado por ser um excelente comprador de caldeira, compra técnica, né? Sim. Quem compra realmente é o cliente, né? Então Você a gente não tá com essa bala na agulha para comprar ainda, não? Não tenho ainda todo esse dinheiro, né? Geralmente, vai chegar lá. Esperamos um dia todo mundo aí como a NH chegar lá. Então, a gente especifica essa máquina, ajuda o cliente a comprar essa caldeira, e daí entra o nosso amigo Paulo, né? Agora temos que soltar a caldeira na base, temos que preparar esse equipamento, temos que construir todas essas tubulações, ajudar o nosso cliente a construir todas as tubulações, contratar mão de obra para tratamento de água de alimentação, bomba para tudo isso, energia elétrica, rede de vapor, rede de condensado, os sistemas, que no card aí que vocês vão subir sobre os condensados. Então, tudo isso é gerenciado por nós, até o dia que a gente treina a equipe de operação. Lembrando, ainda me esqueci para o setor de auditoria. Então, a Júlia, lá no processo de fabricação, vai auditar toda essa caldeira para o nosso cliente, vai auditar toda essa montagem. Então, vejam, a gente especifica a caldeira e ajuda o cliente a implantar essa máquina, cuidar muito bem dela até chegar na inspeção de NR13. E está todo mundo pronto. E, novamente, vai a equipe da Júlia lá para fazer essa inspeção, né? Para deixar a equipe treinada e o cliente, vamos dizer assim, começar a ganhar dinheiro com ela, que esse é o principal propósito das caldeiras, né? Então, veja que a NH ela foi preparada para realmente verticalizar o mercado de caldeiras. Então, a inspeção de caldeira, que no qual a gente aí é reconhecido aí por ter muito know-how de integridade, ele é uma parcela do nosso faturamento. Perfeito. Mas o nosso, vamos dizer assim, o nosso business, o nosso negócio... É bem amplo, falando sobre caldeira. E assim a gente é reconhecido quanto caldeira, né? E dentro disso a gente encontra outros profissionais que dominam parte desses setores, que a gente acaba também dividindo esse modelo de pacote, que o mercado é gigante, né? Sem dúvida. Tem mercado para todo mundo. Então, não vejo nenhum problema aí, os nossos amigos que estão aqui por trás, o Risse e o André, aí fazer a inspeção de NR13, a soldadura. Exatamente, tá? Aí. O mercado é gigante. Por que a gente não pode fazer um projeto junto? Ricardo, mas lá no final eu quero isso para mim. Beleza, tá tudo certo. Faz parte do game. Estamos preparados para isso. É isso aí, essa é a proposta. E só para terminar, então, a NH ela é uma empresa verticalizada do ponto de vista de caldeiras. A gente tem conhecimento dos outros itens NR13, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos? Temos. Mas a gente atende os nossos clientes. Nosso foco é caldeira. Nós nos especializamos em caldeira. O que de caldeira? Qualquer coisa.
em qualquer coisa quanto a caldeira, pode ser um fio. A gente sabe e tem conhecimento de quem pode atender esse cliente lá no Amapá. Sobre caldeiras, a gente tem um domínio de fornecedores, uma gama de serviços que não é nosso, mas a gente sabe quem vai ajudar o nosso cliente. E nós somos rápidos. Porque a gente tem contato aí com muita gente, né? Dentro desse segmento de caldeiras. Ô, Ricardo, eu tô, assim, você tá falando, eu tô pensando aqui no seu time, né? Isso. Você falou bastante nome aí, a galera que trabalha com você, nós estávamos conversando antes aqui do início, você falando sobre o que envolve trabalhar na sua empresa, fazer parte do seu time. Eu queria que você se aprofundasse mais nesse tema, entendeu? Para ajudar aquela pessoa que quer entrar no mercado de trabalho, qual que é a conduta que ele precisa ter, que nível de responsabilidade. Dá para você ajudar a gente nesse tópico? Eu vou falar como a NH. Vamos lá, é isso aí. Referência nossa que agora é você. Por mais que eu tenha aí habilidades como empreendedor em outros segmentos, não queria abrir margem para eles, queria focar na NH. Num segmento como o nosso, segurança, engenharia, de alto nível de complexidade, de alto risco, você tem uma responsabilidade de formar profissionais. É muito difícil você conseguir encontrar um profissional pronto. É muito difícil. Esse profissional pronto, ele vai galgar mercados. Vai querer trilhar o seu mundo sozinho. Cada um tem seu desafio. A NH tem um desafio para aquelas pessoas que querem encarar. Eu, como empreendedor e como diretor, eu cuido das minhas pessoas para que ela alcance um dia a independência financeira. Eu sonho com isso. Eu sonho que eu possa proporcionar para minha equipe que elas um dia consigam alcançar a independência financeira. No qual eu busco isso, praticamente posso dizer que sim, mas eu busco que as pessoas que estão ao meu lado alcancem isso também. Então, por isso que a gente cuida para remunerar muito bem essas pessoas. Porém, quando a gente fala nesse tipo de equipamento e que vai estar de frente com condições atípicas, porque a gente às vezes pode estar falando de uma catástrofe, explodir uma caldeira. Estou falando como NH, tá? Nós nos preparamos para isso. Nós nos preparamos para estar em condições de conflito. E estar nessas condições de conflito, uma pessoa tem que ter conhecimento para conseguir dialogar. Tecnicamente, numa condição onde que o empreendedor ou alguém que está no outro lado não sabe o que está acontecendo ou precisa de ajuda. E muitas vezes ela olha como a NH ou como a gente se posiciona, que a gente vende uma marca. Nós vendemos a marca NH. Eu já sonhei brincando, né? Não, inspeção padrão NH. Seria um pouco engraçado, né? Então, formar um profissional para atender o conceito NH, hoje, nós como NH demoramos 1 ano. Para essa pessoa conseguir, vamos dizer assim, entender, conseguir dialogar, conseguir conversar entre os setores. Então, ele não é fácil. A gente vem um trabalho muito forte com gestão de pessoas. Eu faz aí praticamente uns 2 anos. Eu venho estudando, eu larguei um pouco de estudar a área técnica. A gente acaba, vamos dizer assim, estudando a área técnica por necessidade, né? Sim. Mas eu acabei estudando muito pessoas, descobri que eu acabei sendo um apaixonado por pessoas. Muito lá atrás, eu falava que quando eu comecei a NH, que eu ia trabalhar solo, né? Mas eu vi que não iria conseguir alcançar os objetivos, sempre iria precisar de pessoas, né? Então, hoje tem pessoas que me ajudam a formar profissionais, né? E nesse 1 ano que eu estou falando, dentro da NH, quando a gente contrata perfil. Então, nós não contratamos profissionais pronto. A gente contrata perfil. Que tipo de senso, Ricardo? Atitude, liderança. Às vezes uma liderança como pai. Às vezes uma liderança que sabe ser liderado. Efetividade, começa e termina. Responsabilidade. Uma pessoa que tu sente que ela consegue galgarear a oportunidade por ser responsável. Então, a gente contrata perfil. A gente não contrata técnica. A gente contrata perfil. Interessante. Nós somos focados em contratar perfil. E a gente forma a técnica. Porque a gente sabe como que é, a partir do momento, eu já consegui comprovar isso como empreendedor, que a partir do momento que a gente consegue contratar bons perfis, a gente consegue formar bons profissionais. Porque essa pessoa que quando tu vai ali na fase de seleção, o desafio é esse. É isso que nós estamos desenhando para esse cargo. Só que a gente quer essas competências não técnicas, mas como profissional, como cidadão. E tu se encaixa dentro disso. Existe todo aquele acerto, né? Ok? A partir do momento ele vai entrar, como a NH, tudo num processo de amadurecer ele como profissional. Então ele não vai andar sozinho. Perfeito. Então ele sempre vai estar acompanhado por uma pessoa que foi dedicado a treinar essa pessoa. E ali, hoje, eu treinei, por exemplo, a gente está acontecendo isso com o Ivan, vou citar o nome dele, né? O Ivan ele foi contratado como perfil e ele está na divisão da Júlia.
E a Júlia hoje, o que eu ensinei a ela, vamos falar assim, né? Como processo de amadurecimento técnico, né? Só que a Júlia, ela também consegue aprender por osmose, né? Uma excelente profissional. Ela está fazendo todo esse processo agora com o Ivan. Está começando a dividir o conhecimento. Cooperativismo. O Ivan é da área de inspeção. Área de auditorias. Auditorias. A gente tem um setor dedicado, a gente chama de auditoria. Inspeção está dentro desse setor. Sim. Então, até ele conseguir alcançar esse volume, nós temos isso comumente. Isso aconteceu já com outros que eu repliquei isso. É 1 ano. A partir do momento, não, ele tem as características para ser um colaborador NH, onde a gente tem a nossa política empresarial, né? Ele tem essa característica, vamos contratar. Até ele conseguir desenvolver um trabalho técnico sozinho, onde a gente consegue soltar a corda, vamos falar assim, vamos faturar, nós temos aí comumente aí 1 ano. Nunca foi medido. Entendi. Mas é um número que você tem na mente. É, um número que mais ou menos a gente já percebeu que 1 ano... A gente sabe que vai adquirindo habilidades, né? Vamos falar um ensaio padrão aí que todo mundo conhece. Vamos falar medir espessura. Medição de espessura, por qualquer técnica. Pô, é uma técnica basicamente simplória, vamos falar assim, né? Exige seus conhecimentos, exige seus processos, padronizações, mas como a gente já tem isso muito bem definido, vamos dizer assim, fica fácil de replicar conhecimento. É lógico que ele não vai demorar 1 ano para fazer um ensaio de medição de espessura. Mas assim, não é só. Hoje, quando a gente fala em NH, como a gente tem essa postura de tecnologia quanto caldeira, a gente destoa um pouco da norma, focado em eficiência, processo e muita integridade, que a gente consegue ver que o processo estraga o equipamento, né? Então, nós olhar isso, trazer isso para uma divisão de inspeção, que destoa onde isso nada, não tem lugar escrito, se demora, né? É um trabalho de educação muito forte, né? Muito. Isso é importante e valioso para os nossos negócios. Parabéns, Ricardo, por ter esse envolvimento, né? Essa participação. Você deve transformar a vida de muita gente, né? Isso é importante saber. Talvez as pessoas não te falam isso. Às vezes, pra gente aceitar, ouvir isso, parece que é ruim, né? Mas parabéns, eu quero Não, eu deixar gosto, aqui. eu só não. Eu sei que isso acontece, mas eu nunca cheguei. Alguém chegou pra mim e falou: Ricardo, você mudou minha vida. Isso não aconteceu ainda. Mas vai acontecer. Você Espero tá no que isso um dia aconteça. Mas você pode ter certeza. Eu vou me emocionar. Vai, eu gostaria de saber esse dia, quando esse dia chegar, O tá? dia que chegar, eu te mando uma É mensagem. isso aí. Ricardo, eu queria entrar um pouquinho agora com você aqui num tema pra gente focar na NR13, né? Ok. Na parte de inspeção em caldeira. Sua larga experiência já deve ter trazido para você ali várias experiências, várias histórias, né? Eu gostaria que você compartilhasse alguma do ponto de vista de a gente conseguir sensibilizar as pessoas de quão importante é fazer um bom trabalho, executar esse trabalho, aquele empreendedor que tem a caldeira, né? E às vezes não entendeu ainda por que isso é importante. Eu gostaria que você explicasse pra gente, por favor. Bom, eu vou dar meu ponto de vista agora primeiro como empreendedor, depois como inspetor. Por favor. Como empreendedor, hoje é muito difícil aceitar que as pessoas não conseguem fazer o que é correto. Hoje, até a própria contabilidade da empresa fala, você tem que cuidar de tal equipamento. Hoje, aqueles laudos padrões que é feito todo ano, como PCMSO, LTCAT, agora PGRS, eu acho que é esse o nome, né? Ou esqueci o nome lá, antigo PPR, né? Deixa isso aí pros contadores, né? Deixa isso aí pros contadores. Eu não me lembro muito bem, é até um pouco vergonhoso para mim como segurança do trabalho, mas eu não atuo diretamente nisso. Então, todo mundo sabe, sempre é instruído. Ele é obrigado a fazer isso todo ano. E ele faz, porque é um laudo barato. Ele faz, porque isso... Então, ele está instruído. Fica doloroso eu saber que não tem, eu não sabia, eu não sei nem explicar isso. Agora, vamos lá. O fazer errado, agora eu falo como inspetor. Pô, aí eu falo diretamente com os inspetores, né? A gente tem ainda, vamos dizer assim, com todo respeito aí à vanguarda, vamos falar assim, né? Mas hoje, vamos dizer assim, tem muitas técnicas. Hoje o ASME já desceu no Brasil há muito tempo. A galera de inspeção aí que sai das faculdades tem muito material na internet. Essa geração aí capta muito material na internet. Nós estamos aqui falando sobre isso. É um trabalho no final até educativo. Nós lá também temos essa preocupação que tem a ver com a nossa missão. Então, pô, digitar no Google caldeira, vai acontecer N coisas. E a empresa que já adota, eu tenho uma caldeira, pô, ele já nasce no seguinte princípio: isso mata. Pô, fazer certo, que a base, vamos dizer assim, NR13, ela não fala nada, ele é o mínimo, não tem nem mínimo, eu nem sei explicar diretamente NR13, por mais que a gente utiliza ela. Mas assim, ela obriga a fazer. Como profissional, eu não consigo ver e aceitar
hoje uma catástrofe, uma caldeira explodindo. Mas por que eu falo isso, Thiago? Porque a função do empreendedor é atender a NR13, que basicamente é contratar uma empresa que faça inspeção. Isso aí. Quem faz errado? Não é o empreendedor. O empreendedor, de modo geral, o empresário, ele não sabe avaliar se um serviço é bom ou é ruim quando ele está começando. Logicamente, a partir do momento que ele começa a criar equipe, essa equipe consegue avaliar. Mas eu estou falando já uma empresa menor, que geralmente é onde acontecem aí as grandes catástrofes, né? A culpa é nossa como classe de inspeção. Por quê? Porque se eu estou vendendo RT, eu não estou fazendo meu trabalho. Eu estou prostituindo o colega que está tentando fazer um bom trabalho naquela região. Que hoje a inspeção de NR13, de modo geral, ela é muito regional. É muito difícil tu contratar uma NH que vai lá no Amazonas fazer uma inspeção de uma pequena caldeira. Geralmente são equipamentos de grande porte. Não tem, vamos dizer assim, budget, não tem grana para bancar caro, né? Muito caro, não viabiliza. Isso. E ele consegue fazer isso com uma mão de obra local. E a gente incentiva que seja dessa forma. Isso é viável. A gente também tem que cuidar da lucratividade das empresas. Nós temos uma responsabilidade social para que aquele equipamento sobreviva, não causa nem acidente, principalmente de lucro. Porque com lucro a gente consegue desenvolver uma região. Então, falando de modo geral, nós, quanto inspetores, que a gente prostitui, quem ferra o mercado é nós mesmos. Com certeza. Que a gente prostitui o mercado, pô, é inadmissível. Eu não consigo, quando eu encontro alguém prostituindo o mercado, eu não consigo acreditar. Quando essa pessoa chega para mim ou me liga, cara, eu faço todo um trabalho de ajudar essa pessoa a conseguir, vamos dizer assim, se posicionar no mercado de uma forma melhor. Quanto preço também, mas como técnica, que é o mais importante, né? Porque quando a gente não se une, que é o que nós estamos fazendo aqui, a gente ferra o mercado como um todo. E diretamente ferra não só o preço, mas sim a qualidade do serviço envolvido. Isso é o que eu mais chamo a atenção como inspetor. Então, falando de NR13, existe uma culpa do empresariado, sim, mas para mim a grande culpa é da nossa classe. Tá. E você vê como mudar isso ou não? Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, nesse momento agora, é uma proposta de fazer com que as pessoas evoluam. Então, o nosso trabalho com essa geração que está aqui na internet, hoje busca muita informação na internet, é exatamente educação. Onde a gente busca educação? Trazendo para essa mesa. Trazendo para assistir. E começa a participar de fórum, de grupo, e começa a pedir ajuda. Ninguém vai negar ajuda, gente. Eu recebo no meu WhatsApp todo dia um número diferente. Geralmente são clientes pedindo ajuda. E meu papel como cidadão e como profissional é ajudar. E nós ajudamos. E eu tenho certeza, se alguém ligar aqui pro Thiago, tu tiver condição, se tu não saber, tu vai direcionar para quem vai conseguir ajudar. Com certeza. É isso aí. Então, tá aberto. Então, sim, eu vejo que muda e essa geração vai engolir a vanguarda. Porque hoje não se aceita mais erros. Você tem alguma história de alguém que você sabe que já mudou esse perfil ou não? Que antes trabalhava ali com a maletinha, vendia RT. Tem alguém ou não? Eu tenho um amigo muito próximo, ele tá nessa sala. Que inclusive a gente começou num trabalho que a NH perdeu esse serviço para atender um cliente. Eu falei, pô, cara, sacanagem. Tudo bem que tu ganhou, mas agora beleza. Tu vendeu, ficou mais barato. Show de bola, não tem problema nenhum. Só que vem cá. Tu tá dentro do meu cliente. E eu vou te cobrar para te fazer certo. Pô, mas tu vai me ferrar. Não tem nada a ver com isso aí. Não vamos começar com isso aí. Nós estamos aqui para fazer o que é certo, independente do que é o preço. E essa vai servir como... Aceita essa oportunidade como evolução. Então, para nós resumir, sim, já vi mudanças, já ajudei algumas pessoas. E essas pessoas acabaram evoluindo e estão galgando novos mercados, novas oportunidades. E o legal é que esses profissionais, não só um, mas outros que eu também ajudei, eles acabam transbordando, ajudando os outros da região. Isso que é bom, né? O transbordo acontece. E é legal. E eu já vi isso lá no nosso grupo que participamos do Mastermind, o transbordo. Olha aí. E eu fiquei feliz. Que bom. Temos que reunir essas pessoas, né? É isso aí. É isso aí que vai fazer a diferença. Parabéns, viu, André? Por ter mudado aí o seu conceito. Só quero me retratar, o André nunca vende RT. Beleza? Não era esse tipo de profissional. Não, entendi. Perfeito, muito bom. Ô, Ricardo, vamos falar um pouquinho agora? Vamos nos aprofundar um pouquinho para a parte técnica. Manda lá. Eu gostaria que você trouxesse pra gente aí algum fato assim, relevante que o inspetor que está ali em campo não pode desconsiderar, um fato que realmente ele precisa dar atenção, que a NR13 tá claro para ele, mas às vezes ele deixa passar. Eu vou dar um case negativo. Vamos lá. Esse é um case que eu gosto muito de dar.
Eu sou conhecido aí no Brasil por laudar mortes. A gente não faz muito anúncio nisso, mas morreu, alguém tem que ajudar aquele negócio a recuperar, né? E em nesses trabalhos aí de laudo de integridade que aconteceu sinistro, a gente constatou que o profissional habilitado, ele, por mais que tenha feito a inspeção dele, ele deixou passar um caminho. E esse caminho basicamente era uma caldeira. A galera vai entender aí. São aquelas caldeiras adaptadas. Eram caldeiras a óleo. No final foi adaptada uma fornalha para queima de biomassa, geralmente a lenha. E daí trocou a matriz energética de combustão. Era óleo BPF ou gás natural. Fez o fosso, botou lá a fornalha e começou a queimar biomassa, né? Então tem N caldeiras adaptadas aí, tudo certo. Existe regra para isso, existe norma para isso. Tem como fazer o certo, mas também tem como fazer o errado. E naquele caso em especial, o projetista da caldeira ele calculou errado a PMTA. E adotou um número de medição de espessura, a espessura mínima daquela peça do costado, do tubulão fornalha, eu vou falar assim para todo mundo entender, ele calculou errado. E mínimo é X. E mandou para frente. O inspetor da caldeira foi lá, fez a inspeção, mediu o número. Não sei como, nem sei direito se ele mediu certo. E tá aprovado. Só que a conta estava errada. Moral da história. O equipamento colapsou. Ela implodiu, rompeu uma solda e houve um óbito. O óbito e 2 pessoas foram parar na UTI. Nesse exemplo, né? Moral da história. Onde que eu tô querendo falar? A gente é muito confiado quanto ao NR13, na minha visão, tá? Minha visão agora aprofundando um pouco a NR13 quanto à técnica, onde que o profissional habilitado ele mais tem que prestar atenção. A espessura mínima, ela é dada... Tem caldeiras que nem tem, né? Mas de qualquer equipamento agora como todo NR13, mas eu vou focar vou puxar para mim que é caldeira. A espessura mínima, falo diretamente agora para quem está assistindo. A espessura mínima é o número dado lá no prontuário. Pô, mas é um número que a gente vai confiar. Vou dar um exemplo. Tá lá 10. Pô, medi 11. Beleza, é pra estar certo. Mas, pô, tem o capricho de olhar se aquele 10 ele realmente tem coerência. Se realmente ele tá certo. Pô, é uma inspeção que vale por 1 ano. Pô, é um equipamento de alto risco. Então, qual a mensagem? Olhem o memorial de cálculo. Olhem a metodologia da PMTA. Da onde que nasceu esse número? E nesse caso, o mais triste foi o seguinte, nesse case. Então, a mensagem é da NR13. Olhem o número. Eu medi, se eu medi certo. Isso é o primeiro caminho. E confronte se aquele número do memorial de cálculo, ele realmente tem coerência para aquela aplicação. Se não consegue chegar nele, pede ajuda. Alguém dentro de algum grupo vai conseguir ajudar a dimensionar se aquele caminho está certo. E a mensagem geral sobre esse cara, que quando aconteceu o sinistro, os 2 profissionais... eles foram chamados ao pleito. Eles foram responsabilizados pela morte. Tanto o projetista quanto o inspetor. Por quê? Nós entendemos, né, na engenharia forense que a pessoa chegou para trabalhar, ela chegou com vida. Independente se tem doença ou não tem. Isso aí gerou um óbito. E o inspetor da caldeira, ele é a pirâmide do negócio. Ele é o auditor final. Se alguém errou, a função dele é pegar. Muitas vezes a gente até comemora. Eu me lembro que lá no começo a gente até tinha que... encontrei um erro. Esse é meu papel. Enfim. Mas é ruim encontrar um erro. Não é bom. Hoje eu tenho mais amadurecimento, posso dizer que não é bom. Vai gerar transtorno de negócio, limites de fornecimento, estresse entre cliente e fornecedor do equipamento. Então é ruim. Mas nesse caso em específico, os 2 foram chamados ao pleito. O projetista, óbvio, porque ele errou a conta, mas o inspetor da caldeira porque não pegou a conta errada. A inspeção dele a missão dele não é inspecionar. Se nós perguntar para o bombeiro, quando ele dá o grito de guerra, salvar! É ou não é? E nós, quanto inspetores? Inspecionar. E inspeção não é inspecionar o equipamento, é inspecionar tudo. Quer ver um outro case sobre isso? O que a gente, às vezes, pode pegar? Flange de equipamento, bem técnico. Pô, a gente pegou aí N flange de chapa. Não pode em máquina. Show de bola. Mas tem o flange. Quem mede? Tá certo ou errado? Uma outra discussão. Me lembro que o Carlos Burger, quando teve no nosso podcast, mediu a espessura do corpo da válvula de segurança. Quem mede? Se ela romper, ela é caldeira. Então, de modo geral, medições de espessura confrontando com o memorial de cálculo, esse aí, vamos dizer assim, é o fino. Esse para fechar. Inspeções periódicas, pode ser? Inspeções periódicas. Quando a gente fala de inspeção inicial, aí, meu irmão, inspeção inicial te arrebenta.
que na inicial é ensaio. Vamos dizer assim, onde estão os maiores erros? Porque ali, vamos dizer, uma máquina que rodou 10 anos, qual a probabilidade de acontecer um sinistro? Baixo. É desgaste. Concordamos? Uma máquina que vai operar agora, nova, qual a probabilidade de acontecer? Ela não foi colocada em prova. Daí, inspeção inicial, o que vocês imaginar quanto ASME, procedimento de 1, 2, ensaio não destrutivo, 7 operações, 13 que é válvula de segurança, o que vocês imaginar quanto a isso em inspeção inicial, aí derrete. Aí eu vou falar, inspeção inicial de uma máquina nova, aí é tudo que tu pensar. Periódica, medição de espessura. Esse é o cravado, assim, o grande segredo. Medição de espessura e memorial de cálculo. Tu passou por essa fase, tu tá bem embarcado em periódica. Inicial é tudo. Tanto que a inicial é a mais pesada. E existe essa conscientização de que a inicial é... Não, esse mercado não sabe. Isso aí. Esse mercado não sabe. A inicial, que por exemplo assim, ó, vou dar um exemplo muito simples para todo mundo entender. Imaginamos uma caldeira de... Eu vou dar um exemplo bem básico. 10 toneladas, para simplificar a conta. 10 toneladas. Aí a válvula... Tem a válvula de segurança lá em cima, mas é do tamanho desses 2 copos aqui, ó. Cada uma dá 1 tonelada. Ou seja, a somatória das 2 vazões dá 2 toneladas para uma caldeira de 10. Isso de placa 10. Mas na prática, essa máquina vai tirar aí uns 15, 16 toneladas. Essas 2 válvulas de segurança vão dar conta de aliviar a pressão? A resposta é não. Não vão dar. Essa caldeira está sofrendo um risco iminente de vir a explodir? Com certeza, sim. Então, quem pega isso? A inspeção inicial. Porque não pode uma caldeira operar, por mais que é muito difícil usar, mas se usar vai ter necessidade de operar as válvulas, lá de depois de 10 anos. Pô, então quem pega isso? É a inspeção inicial. Quem vai testar isso? A inspeção inicial. Então tem que ter muito know-how do inspetor. Então, a habilidade que quem vai liberar essa máquina como inicial, ela é pesada. E quando o fabricante fala que a inspeção inicial é dele, pode ficar tranquilo. Como que você vê isso? Nossa, aí é um tiraço no pé. Nossa senhora. Não façam isso. Fabricantes de caldeira, vocês que possam vir a ouvir isso que nós estamos falando aqui, não peçam para ser responsável por isso. Eu concordo que o fabricante deva participar, que é de maior interesse dele. Sim. Porque a máquina é dele. Porém, ele está perdendo a oportunidade de alguém de fora ir para ele de graça contestar se alguma coisa estiver errado. E digo mais, contestar ao ponto de poder salvar vidas. Ele está perdendo uma oportunidade única, porque para ele é de graça, porque ele simplesmente está excluso. E eu falo agora até para mim, pô, tu vai botar aqui a raposa cuidar das ovelhas? Pô, né, pessoal? Aí vamos usar de bom senso, né? Aí é sacanagem. Eu não vejo com bons olhos, não aprovo esse tipo de atitude do mercado. E fabricantes de caldeiras, vocês estão perdendo uma excelente oportunidade de conseguir se resguardarem quanto a caso vocês tenham cometido um erro, alguém pegar, porque é muito mais barato vocês trocarem uma válvula, um flange ou um tubo do que ter que pagar uma morte. E processos acontecem em nível fabricante. E a gente sabe que tem. Não vamos ficar citando nomes. Muito bem. Falando um pouquinho do inspetor, daquele profissional que está em campo, Ricardo, quanto que você vê esse profissional lá, que vai lá na inspeção, que coloca a mão na massa, né? Vai pra guerra, né? Boa. Você falou, né? Boa. Vai pra guerra. Quanto que ele é consciente de que aquele trabalho realmente é valioso e importante para salvar vidas? Quanto que você vê isso? Não no seu time, olha assim de modo geral. O seu time eu sei que é bem treinado para isso. Bah, eu vou ter que falar, eu vou ter que puxar para mim, não tem como fugir. Tudo bem. A missão da NH, quem visitar a NH, vai estar escrito bem no nosso mural lá. Tem 3 lugares escritos na NH, nossa missão. Aumentar a qualidade de vida e salvar vidas. Essa é a nossa missão. Onde que eu quero falar com isso pro cara que tá lá? Se ele errar, ele vai matar. Se ele errar, ele vai matar. Mas quanto você vê o mercado com essa mentalidade? O que eu tô querendo te falar é o seguinte. Ele vai matar. Hoje, das pessoas que eu conheço, a gente tem, por causa da internet, um grupo que está crescendo. Eu não sei dizer isso em porcentagem. Eu estou dizendo das pessoas que rodeiam a mim. Perfeito. Tanto como empreendedores, como usuários. Estou falando aqui já de operador, gestor, quem realmente está na indústria, e também como inspetor. Hoje, por causa da internet, eu não vejo mais ninguém tendo essa consciência. Eu não vejo. Então, sempre existe, vamos dizer assim, a consciência que aquilo é perigoso. O que eu vejo? Os aventureiros que falam assim,
Não, mas aqui tá 10 anos, eu não vou gastar dinheiro com isso. Isso eu vejo. Nunca deu problema, né? Nunca deu problema. E isso eu vejo ainda. Agora, assim, quando é novo, como eu falei lá no inicial, eu não vejo ninguém se aventurando, não. Até para ligar, o dono não tá do lado da caldeira, não. O operador, ele também não tá bem esperto. O inspetor que tá ali, que não tem know-how, vamos falar assim, e eu nunca tive a oportunidade de ver, mas eu acho que ele não tá assim com o peito aberto, não. Entendi. Isso é bom, né, por um lado, né? Eu vejo que o mercado aí, quando fala de inicial, a galera tá bem esperta. Quando é periódica, nunca aconteceu nada. Entendi. Existe um pouco aí, vamos falar assim, você tem a sensação que a coisa pode melhorar, isso, né? A coisa pode melhorar quanto periódica. Quanto inspeção, acho que a galera tá bem consciente, cara. Tá. Tipo assim, não vão ligar de qualquer jeito. Eu entendo que existem profissionais que vão ligar o equipamento, vão liberar a máquina, que não tem um know-how necessário, no meu ponto de vista técnico, para conseguir fazer uma inspeção inicial. Isso eu percebo. Isso eu vejo. Mas o dono não tá lá do lado, não. Corre o risco, né? Não, o dono não tá lá, não. Ô, Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre inspeção de integridade. Legal. É um tema que dá para aprofundar bastante, mas, né? Nossa, eu tenho bastante know-how nesse. Então vamos lá, conta pra gente alguma coisa aí que pode... Cara, integridade, vou chamar um case, até se esse cliente nos vê, é bem interessante. A integridade, de modo geral, ela resume um seguinte item. Quando explode? O resumo, na verdade, de toda a inspeção, se a gente pegar lá o começo da NR13, ela fala gestão da integridade, né? Ou seja, isso é sempre. Nós não vamos entrar no meio de vida remanescente, nós estamos falando de integridade. Isso, né? integridade. Beleza. Nós tivemos um case dentro da NH, que isso foi bem quando eu liderava esse setor, e eu me lembro que foi mais ou menos assim, ó. Em tal data, vai estragar. O cliente, não, sempre aconteceu, e tá no relatório. Tá no relatório. Ó, plano de ação. Uma delas é baixar PMTA para aumentar até a próxima parada. Chegou tal dia, ele não fez nada. Pum! Destruiu o eco. Temos um outro case. Teve um outro cliente que falou assim, também um economizador. O economizador, ele é safadinho. Ó, ele vai estragar dentro dessa faixa aqui, ó, de operação. Vamos criar um bypass, porque o dia que acontecer, tu abre o bypass e vive. Ah, Ricardo, é caro. Eu falei, seguro morreu de velho. E essa pessoa gosta de investir em seguro. Não, vamos fazer, é barato. Show de bola. Aconteceu também. Ligou o bypass, vida que segue. E aí? Ah, aconteceu lá, como tu falou, a gente abriu o bypass, tudo certo. Eu falei, mas nem fiquei sabendo. Isso foi legal. Teve uma outra, quando a gente falou, era um superaquecedor. Ó, vai baixar a espessura e a chance de romper é grande em tal período. Dito e feito. Abrimos a caldeira, não tinha nada, testamos estanqueidade, até a pressão de operação para ver, começou a pingar. Pô, isso aí a gente fica até meio orgulhoso, assim, né? Nós como inspetor, né? Então, quando a gente fala de integridade, agora eu vou puxar para mim quanto a NR13. Pô, é o enunciado da NR13. Gestão de integridade é toda inspeção. Toda inspeção é gestão de integridade. Então, não existe essa de falar, faz, sei lá, algum mistura aí com 25 anos, né? Por isso que eu fiz essa pergunta antes para ti. Gestão de integridade é todo o tempo. E a nossa missão é responder o seguinte... Já na periódica, por exemplo, não, tal peça tem que trocar em tanto tempo. Aquele a gente dizer que dura em X tempo a vida remanescente de 25 anos, não. Gestão de integridade, a gente, na minha visão, que é o lei enunciada na R13, na nossa interpretação, e a gente exerce isso dentro do conta NH, é o seguinte, tem X peças nas caldeiras, peça Z tem tanto tempo de vida útil. Qual que é a nossa missão? Quanto tempo ela, vamos dizer assim, explode para trocar antes, fazer um par antes. Gestão de integridade é toda inspeção. Essa é a nossa visão. Durante todo o tempo, né? Isso envolve inicial, periódica, todo momento você vai estar cuidando da integridade, é isso que você quer dizer? Só que inicial ele é focado no teste, já para partir, né? Daí a periódica, não, eu tenho um ano de operação, eu já tenho uma curva de desgaste, aí eu começo a coletar dados. Não é assim de um ano para o outro que eu consigo o número, ele é não é tão refinado, né? Nós na NH a gente aponta que a gente demora aí 5 anos para ter uma amostragem bem verdadeira. Mas assim, todo ano a gente está monitorando e todo ano a gente tem uma tabelona, assim, Excel, todo mundo pode começar por Excel, a gente usa dessa também, específica. Ó, tal peça tem tanto tempo. Aí aquela que falou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, nós, a gente cai para dentro dela. Por quê?
Quando a gente fala periódica, se essa peça, vamos dar um exemplo, um coletor, um tubo simples, ele vem a colapsar no meio de uma operação. Quanto custa aquela operação? Esse risco pode acontecer, botar risco em vidas. Ou seja, o nosso verdadeiro papel é integridade já na periódica. Na verdade, integridade, se nós lemos no CNR13, é agora. Exatamente. Concordo contigo. Ricardo, vamos falar um pouquinho agora aqui para a gente poder falar um pouquinho mais de parte técnica, né? Eu queria que você deixasse aqui para aquele profissional que está querendo saber um pouquinho mais de caldeira, por onde que ele começa, qual que é o fiozinho inicial para ele poder se aprofundar nesse tema. Eu sei que você tem bastante conteúdo, depois eu quero que nós vamos deixar inclusive na descrição desse vídeo os seus conteúdos, né? O Legal. seu canal, para você poder transmitir mais o seu conhecimento, mas deixa aqui um pontinho para aquela pessoa que quer se aventurar ou que quer começar a trabalhar com esse tipo de equipamento. Vamos criar um roteiro de estudo? Vamos lá. Na minha visão, a base é NR13. Ele tem que começar por algum lugar. Mas não significa que eu estudei NR13, na minha visão, que eu já posso sair fazendo inspeção de equipamento. Na minha visão. Visão do Ricardo. Após isso, ele leu e entendeu NR13, até no meio desse processo, cara, ele vai ter que começar a procurar a interagir com pessoas que estão no meio. Como qualquer empreendedor que vai se aventurar dentro de algum segmento. Ou seja, entra em fórum, entra em grupo de WhatsApp, liga para alguém, pede para participar de LinkedIn, Telegram, enfim, qualquer plataforma aí que a gente consegue trocar informação. E ali tu começa a mandar as tuas dúvidas. Porque pode ser que tu encontre um profissional que está muito lá em cima e não vai ter tempo para ajudar, mas tem muitos profissionais que estão subindo escada. E ele, por conhecimento, vai querer ajudar quem está na escada de baixo. E vocês vão criando alianças. E é muito natural isso acontecer. Sim. É o que a gente vem produzindo, falando até agora. Então, a dica começa ali na R13 e automaticamente entra num grupo que fala sobre o tema. Sobre essas plataformas que eu citei. Aí, pós isso, a ideia sim, se aprofunde em ensaios não destrutivos. Os básicos são medição de espessura, LP, partículas magnéticas, ultrassom convencional. Esses aí são os 4 principais. E por último, né, a gente precisa conhecer de materiais, metalografia. Eu diria que esses 5 ele tem que começar a estudar. Não tem para onde correr. Em paralelo. Tá. Quando ele começar a criar corpo técnico sobre esses ensaios, ele já vai, depois de entender NR13, entender de memorial de cálculo, não vai aprender a calcular ainda, mas participando desses fóruns que vão pedir ajuda, ele já já consegue começar a brincar com inspeção. Né? Já pode ir para campo. Diria que sim. Ele tem que estar por trás, assessorado, mentorado por trás. Sozinho, eu não diria que ele pode. Na minha visão, ele ainda não pode ser o PH. Na minha visão. Aí, para fechar esse bolo, depois que ele começou a dominar isso, aí é códigos específicos. A gente tem os citados da NR13 que entrou aí no último glossário, né? Que a gente vai puxar aí as APIs, mas ele vai ter que ler muito e entender ASME. Caldeira ASME 1, materiais ASME 2, ensaio ASME 5, operação ASME 7, válvula de segurança ASME 13. E quem vai trabalhar com vaso aí, então, ASME 8, né? Então ele vai ter que se aprofundar a código de projeto. Não tem para onde sair. Ele não tem como dizer se esse copo está certo ou está errado, se ele não sabe se a base dele. Fica difícil ele conseguir fazer a inspeção. Eu estou falando ele como PLH. Perfeito. Não um técnico que vai estar por trás no PLH. Então, você ir como técnico, ensaio. Ok. Você ir como PLH, não. Daí tu precisa ter um conhecimento maior, mais profundo. Isso. Código começa pelos códigos. Aí depois a gente vai se aventurar em National Board e as APIs. Vamos dizer assim, essa é a escada de conhecimento. Então vamos lá. NR13 grupo, os ensaios, nessa bancada de 5, como eu citei, os códigos de construção no qual você quer se aprofundar. Eu sou um facilitador ASME 1, né? E as normas que estão de anexo a ela quanto a ASME 1. E daí aos códigos basicamente que são de API e National Board. Né? Então seria mais ou menos essa escada de conhecimento se eu fosse traçar aí. Essa é a base que nós utilizamos dentro da NH, por exemplo. Perfeito. Ricardo, para a gente fechar então, eu gostaria que você usasse aí os nossos minutos finais para poder deixar um incentivo, usar o seu lado empreendedor nessa área da indústria, prestação de serviço, né? Talvez uma dica valiosa que lá atrás, se você soubesse, poderia ter feito diferente algumas coisas. Compartilhasse com a gente algum conhecimento que a gente possa replicar aí para quem está assistindo. Bom, falando aí de modo empreendedor, eu diria que tem vários perfis, né?
Se você quer ser um empreendedor dentro de uma empresa, se posicione como. E isso é o que acho que me faltou mais tato no passado. Saber se posicionar. Não, eu quero ser empreendedor. Então eu tenho que me comportar como gestor e empreendedor. Não, eu quero viver um caminho bem sucedido como colaborador, mas seja um empreendedor interno de uma empresa onde que realmente você pode se posicionar como um colaborador. A dica é que, se eu pudesse voltar no passado, se posicione. Busque se aprofundar para conseguir se posicionar naquilo que realmente se propôs a fazer, sendo ou você um colaborador bem-sucedido ou um empreendedor bem-sucedido. E seja o melhor. Muito bem. Seja o melhor. Esse é o que eu mais poderia falar de modo geral aí como empreendedorismo. Muito bem, então eu quero aqui deixar o meu agradecimento especial aí pro Ricardo, né? Como eu disse, o Ricardo vem lá do Rio do Sul, Santa Catarina. Ricardo empreende desde os 18 anos. Ele compartilhou conosco aqui toda a sua experiência, vivência, né? Case de sucesso. Com certeza, Ricardo, todo esse conhecimento que você deixou pra gente aqui hoje vai ser valioso. Eu gostaria que você voltasse aqui outras vezes pra gente aprofundar outros temas, né? Falasse com outros especialistas, porque a proposta do NRCast é conectar pessoas, né? E negócios, né? E dentro dessas pessoas nós sabemos que temos uma infinidade de conhecimento espalhado aí pelo Brasil que precisa ser compartilhado, precisa ser extraído. E você é um cara que está multiplicando isso já há algum tempo, a gente já se conhece, tem feito um bom trabalho. Para mim foi um prazer, foi uma honra você estar aqui nessa primeira temporada. Show de bola. Agradeço aí aos nossos telespectadores, né? A todos os nossos amigos aí que nos ouvem, as pessoas que estão sempre aos nossos lados, né? Queria deixar um agradecimento especial à minha esposa, que está comigo aqui, viajando aqui pela região, e meus pais, que me proporcionou chegar até aqui quanto a NH, e toda a equipe que está junto comigo acredita no nosso propósito. Te agradeço aí pela tua iniciativa, legal, gostei, parabéns aí pelo teu projeto, pela tua carreira, e que juntos podemos aí proporcionar novos desafios a essas pessoas que nos seguem. É isso aí, muito obrigado. Bom. Valeu, pessoal, esse foi o NRCast, conectando pessoas e negócios.